Começamos em fileira, vamos, né, Regina, de lá para cá. Sem mais delongas, né, porque o tema merece essa boa hora de debate aqui. Muito obrigada. O convite da Febratex a todos nós, né, temos a honra de debater nesse palco. Muito obrigada a vocês que estão aqui, muito possivelmente acompanhando aí durante todo o dia um conteúdo que sempre provoca. Aqui não é diferente. Nesse palco, hoje, a gente vai debater algo que diz respeito a todos nós, porque desde que nascemos, do momento em que respiramos, causamos impacto e deixamos a nossa pegada no planeta. Essa é uma constatação, né? Eu sempre brinco que a primeira fralda descartável ainda está por aí ainda, né? A primeira fralda criada. Então, a responsabilidade é compartilhada. E a gente ainda não descobriu um planeta B. A Terra ainda é o nosso planeta azul, lindo, um privilégio de estar habitando, nesse momento da civilização, esse planeta, nessas condições que nós nos encontramos. É fato também que os grandes encontros mundiais que debatem os temas importantes relacionados ao desenvolvimento sustentável, como foi o caso da COP27, acontecendo ano passado aí no Egito, trouxe e nós enveredamos esse debate para as questões relacionadas ao clima, sempre muito controversas. Há, talvez aqui entre nós, os que defendem que nenhuma ação humana é responsável por nenhuma mudança drástica no clima, na atmosfera, 1,5 grau para frente, para cima. Não, não é o homem que causa isso e não é a ação de transformação trazida, né, por nós humanos que causa, porque o planeta tem a sua própria dinâmica. Mas nós não temos certeza disso. E muitos estudos sérios têm sido feitos, mostrando que há, sim, essa interferência humana, desde a extração da matéria-prima ao produto final. Todos os impactos que nós causamos têm trazido sérias consequências para a nossa vida quando nós nos deparamos com questões aí climáticas cada vez mais aceleradas. Nós vamos ter, então, acho que uma conversa, a ideia é essa, que seja orgânica, que seja agradável e que seja possível de elucidar e de inspirar. Se vocês saírem daqui com mais perguntas do que respostas, a gente vai estar bem feliz, porque é o que nós temos também, mais perguntas em relação a esse tema. Então, eu queria começar convidando Alexander, uma honra ter você aqui, o Pacto Global, eu acho que desde o comecinho, há 20 anos atrás, né, Kofi Annan trazendo para a gente essa noção de que nós tínhamos que nos unir enquanto sociedade e ter um norte comum e nos inspirarmos, né, com as metas e os objetivos e os compromissos do Pacto. Então, queria que você falasse um pouco para a gente, esses primeiros minutos de explanação, o que é o Pacto, qual é o objetivo e como estamos em relação a essa temática. Eu vou pedir licença para vocês um minutinho para uma informação de utilidade pública. É o seguinte, nós temos um carro Gol de placa MAA 1965, placa de Blumenau, que está em frente ao portão, e se ele não for retirado, ele vai ser guinchado. Então, por gentileza, carro Gol, placa MAA 1965 de Blumenau, precisa urgente retirar o veículo sob pena de guincho. Desculpa, mas era importante. Consciência ambiental, social, né, funcionando aqui. Tranquilo. Muito obrigado, Amélia. Estou muito feliz. Quero agradecer a ABVTEX e a Febratex pelo convite. Estar aqui, discutir com vocês é uma grande satisfação. Eu vou falar rapidamente sobre a minha organização, onde eu trabalho, e sobre o tema de desenvolvimento sustentável. O que estamos discutindo aqui, a gente falou aí na antessala no nosso grupo, o desenvolvimento sustentável, ele não é um tema novo, tão novo quanto a gente acha. Eu sou alemão de nascimento, brasileiro naturalizado, com muita honra, muito orgulho. E a primeira noção que se tem do desenvolvimento sustentável, que alguém mencionou o fato, foi um patrício meu, foi o Karl von Carlowitz, quando dizimaram as florestas na Alemanha e na Inglaterra em 1750 para construir navios. Então, a pauta que temos aqui hoje é uma pauta que já tem bastante história, só que agora está ficando mais intensa. Muitos de vocês conhecem a ONU, conhecem agências mais conhecidas como a Unesco, como a Unicef,
Eu represento o Pacto Global da ONU, que é uma rede, na verdade, não é uma agência, é uma rede que foi fundada em 2000 pelo Kofi Annan, o então secretário-geral da ONU. Ele percebeu que na parte de desenvolvimento sustentável tinha que ter um papel mais forte das empresas, do setor empresarial, né? Tinha dos governos, tinha as agências oficiais, tinha as instituições, tinha conferências entre estados e países, mas não tinha uma ação especificamente para o setor empresarial. Então foi lançado o Pacto Global da ONU. São hoje 65 redes que atuam em 160 países. No Brasil somos a segunda maior rede. A gente tem quase 2.000 empresas e organizações e a nossa missão é apoiar o setor empresarial para alcançar suas metas de desenvolvimento sustentável. Trabalhamos várias pautas focado ou baseado na Agenda 2030 e nas 10 princípios universais da ONU, que são de direitos humanos, de trabalho, de anticorrupção e de meio ambiente. E esses 21 metas, objetivos da Agenda 2030 e os 10 princípios norteiam nosso trabalho. Então, trabalhamos várias plataformas, chamamos, são praticamente grupos de trabalho, o nome é plataforma, direitos humanos, anticorrupção, clima, agrosustentável, água e oceanos, comunicação, e são 8. E dentro dessas 8 plataformas, acomodamos as empresas e criamos juntos ações coletivas de apoio baseado na ciência para apoiar as empresas. Chegamos lá juntos em 2030 com um bom caminho andado para nossas metas. Alexander, começa na pessoa física, né? Esse seu Patrício lá atrás, há talvez 2 séculos e meio, despertou, com certeza muita gente caminhou com ele, mas quem está convidado a caminhar agora somos nós. E esse papel das organizações, já quero introduzir, agradecê-lo pela sua fala inicial, introduzir aqui a fala da BVTEX, porque justamente representa a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, e esse chamado do Kofi Annan está sendo respondido aí, de certa forma, pelas iniciativas da BVTEX, né, Edmundo? Sem dúvida. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês numa discussão tão importante para nós, né, nessa conversa mesmo em relação a toda a questão climática aqui, né, e os temas que a gente traz. A entidade, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, é uma entidade que reúne os grandes varejistas de moda, são 115 marcas hoje, todas elas unidas por um propósito de promover a moda sustentável, tornando-a mais acessível, né, a partir do desenvolvimento de uma cadeia de valor mais ética, humana, competitiva, né, e transparente. Então, através dessa união de varejistas, a gente consegue desenvolver muitas iniciativas e projetos para tratar essa dimensão da agenda ESG sobre vários verticais, sobre vários cenários aí, né? Tanto a parte social, a gente tem um programa chamado Programa BVTEX, que auxilia os varejistas no monitoramento, no desenvolvimento da sua cadeia produtiva. Hoje, dentro desse programa, são avaliadas as questões sociais, ambientais e de governança dessa cadeia produtiva. São quase 4.000 fornecedores hoje aprovados nesse programa, que empregam diretamente nas suas operações quase 400.000 colaboradores e que cumprem com todas as questões legais aí relacionadas às condições de trabalho, às questões de meio ambiente e até às questões de governança. Então, esse é um processo que a gente vem fazendo numa cadeia produtiva que é bastante complexa, né? Quem conhece detalhes dessa cadeia sabe que, majoritariamente, ela é composta de micro e pequenas empresas e que precisam do apoio das grandes para adquirir esse conhecimento, se desenvolver e, principalmente, desenvolver iniciativas nas diversas áreas, tanto sociais, ambientais e de governança. Né? Além disso, também, a gente criou em setembro de 2021 o movimento Moda Converso, que tem a característica e o objetivo de educar, de conscientizar o consumidor em relação a essa moda mais sustentável, né? Fazer com que ele cada vez mais conheça os bastidores da moda e, com isso, consiga, no momento de decisão de compra, tomar a decisão mais acertada em termos de eleger uma marca ou estar próximo de uma marca que tem essa preocupação
com a agenda ESG, com as questões sociais, com as questões ambientais. Então, para nós é um prazer estar aqui, engajando e trabalhando com essa cadeia para que a gente tenha, assim, esse avanço na agenda ESG. Obrigada, Edmundo. A gente costuma ouvir que desenvolvimento sustentável não é um objetivo, é uma jornada. Entre nós aqui também a gente está representando, acho que os elos importantes, desde a iniciativa, né, dos precursores, que como o Kofi Annan trouxeram, acho que essa luz, ou essa lente ampliada, entidades que buscam pela autorregulamentação, entender em que régua a gente está, né, de onde estamos olhando. E aqui uma varejista que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar, porque Renner, eu acho que tem um papel importantíssimo nessa agenda ESG. Para nós todos, para o Brasil, é, né, uma inspiração mesmo. A gente olha para as iniciativas e fica pensando como é possível colocar nessa cadeia tão estendida que é do varejo esse tema na pauta das grandes lideranças, e vocês fizeram isso para o varejo de moda brasileiro. Então, rapidamente também para apresentar um pouco do que fazem, né, dentro da Renner. E quem é a Renner hoje? Obrigada. Bom, boa tarde, tudo bem? Bom, gente, Renner, então, é uma maior varejista de moda, mas a gente não faz nada sozinho, né? Então, acho que desde os primórdios aí, que a gente vem nesta jornada, né, de fazer o que é certo. E fazer o que é certo está dentro do nosso propósito de encantar a todos a nossa realização. Tudo parte daí, né? O que é encantar para nós? É superar expectativas. E como é a todos, então é a todos os stakeholders. A gente tem que superar a expectativa de colaboradores, porque são eles que, na hora da verdade, tomam uma decisão de, ali no atendimento, ali no desenvolvimento de uma coleção encantadora, fazer o que há de melhor para aquele cliente. Então, essa trajetória, essa jornada de sustentabilidade, ela é um valor. Ela vem junto com essa questão do encantamento. Então, eu acho que um dos segredos, vamos dizer assim, né, que a gente foi crescendo nessa jornada de sustentabilidade, foi tornar a sustentabilidade um valor dentro da nossa, né, do nosso propósito, né, da nossa parte de princípios e valores. Sustentabilidade hoje está completando 10 anos, que é um valor explícito, né? Mas acho que desde a fundação, né, do AJ Renner, né, qualidade ponto a ponto, né, essa preocupação de poder fornecer, né, um produto e uma coisa inovadora, né, a primeira corporation do Brasil, então sempre muito preocupada com questões de governança, né? Nós temos mais de 100 mil acionistas. Então, realmente, encantar os acionistas é um desafio que a gente tem, por isso, sermos cada vez mais uma empresa transparente. E aí, nessa jornada, né, a gente está junto com a BVTEX praticamente desde que a BVTEX começou, como uma das primeiras parceiras, porque a gente acredita em parceria. A Renner não faz nada sozinha, a gente não tem fábrica, não temos nada verticalizado, a gente depende, para conseguir encantar cliente, a gente depende de uma cadeia muito grande, né, que tem muitos colaboradores que também querem encantar. Então, a gente acredita nisso, que a força do encantamento e da superação de expectativa, ela é humana. E aí, como todo mundo quer dar o que tem de melhor, a gente acredita que isso perpassa para a cadeia como um todo, né? E é por isso que a gente conseguiu essa parceria até hoje. E estamos juntos até hoje, né, Edu? Edu, e dizem que de toda inspiração, 97% é transpiração. Para chegar nesse lugar que vocês chegaram aí, deu trabalho. Então, conta um pouco aí para a gente, como é que você está vendo tudo isso. Legal. Pessoal, boa tarde. E eu ia trazer realmente essa condição, né, de que eu costumo dizer que a sustentabilidade não está no nosso DNA. Porque a gente estabeleceu a partir de uma estratégia, né, quais eram as prioridades, e realmente entra a questão da transpiração. Encarar dessa forma, não celebratória, como a gente costuma dizer, é muito importante. Porque se a gente parte do princípio da transparência, a gente também tem que entender as nossas deficiências, a gente tem que entender o nosso negócio sob o ponto de vista de dados. E sustentabilidade, mais do que nunca, sempre buscando o que a gente tenta trazer num sentido de não ser celebratório, ela trata de números. A gente saber aonde está e onde quer chegar. Talvez esse seja o ponto principal para a transpiração, ela dar resultado. O princípio norteador, ele é fundamental nessa jornada. É uma jornada que é bastante
cria-se muitas armadilhas porque a tendência é a gente querer fazer tudo, né? E aí a estratégia ela direciona para que a gente consiga ter a tranquilidade de desenvolver as soluções, atingir os resultados, celebrar eles, mesmo que sejam resultados ainda que não contemplem o que a gente espera na jornada, mas eles caminham para um desenho de desenvolvimento, para um desenho de criar novas capacidades. Sustentabilidade, como a Rê trouxe, é muito a gente analisar o como a gente faz e questionar. E se a gente não conseguir entender realmente onde é que a gente está, né, fica muito difícil a gente questionar. E esse acho que é o ponto principal do que a gente vem fazendo, e principalmente envolvendo os atores, né? Quem realmente produz, quem realmente tem o conhecimento para fazer a virada é a nossa cadeia de fornecimento. Cada vez mais é uma jornada, então, de ressignificação dessa cadeia. A nossa cadeia hoje é a protagonista desse desenvolvimento, a partir daquilo que a gente entendeu como direcionadores. Então, cada um tem o seu papel dentro dessa jornada. E essa visão de colaboração, cumplicidade, que é fundamental dentro do contexto de uma jornada que traz aí satisfação e resultados para o negócio. O tema está na moda, né? Literalmente. Se virou moda falar de desenvolvimento sustentável nesses últimos 20 anos, que eu lembro, né, dos 90 e finalzinho dos 90 para os 2000. Ele está na moda com todas as controvérsias possíveis de entender, né, o que me cabe nesse latifúndio. Então, eu vou começar a abrir as perguntas, mas a gente programou aqui um bate-papo para trazer as perguntas de vocês também, tá? Então, a gente quer deixar aqui um tempo mínimo, 2, 3 perguntas para que cada entidade possa trazer, mas a gente quer muito essa interação, porque a gente quer sair daqui também entendendo coisas que não são simples, né? Nessa evolução conjunta da humanidade, no século XXI, no ano de 2023, como é que a gente dá mais um passo para mitigar os impactos que a gente criou. Então, vou começar com as perguntas para você, Alexander. Daqueles objetivos iniciais de 20 e tantos anos atrás, instituídos, né, por uma mente tão inspiradora como foi Kofi Annan, que leitura, o que a gente pode dizer hoje, em que momento a gente está do Pacto Global, em termos de evolução de consciência, de adesão, de desafios? Dá um retrato para a gente hoje de como está esse... Então, o Kofi Annan realmente era visionário, né, de lançar essa estratégia, e que foi lançado a Agenda 2030. Só que quando ela foi lançada, eu acredito que todo mundo achava, temos muito tempo. Temos tempo até 2030 para cumprir essas metas. Então, seja na área de direitos humanos, seja na área de anticorrupção, ou seja de meio ambiente, que é mais a minha área, que eu atuo, as ações demoraram muito para engrenar, para começar. Então, acho que houve um bom tempo perdido, né? O próprio secretário da ONU fala na década perdida, e agora estamos na década de ação. E o Pacto Global, ele se enxerga, ele tem esse papel de ajudar a acelerar. 2030 está aí, em 7 anos. Temos metas muito ambiciosas nessa agenda, tanto como país, só que o país somos nós, pessoas, empresas, e quando falamos de empresas, como a Regina falou, é toda uma cadeia, e o Edmundo também. 4.000 fornecedores da área têxtil que estão parte dessa cadeia, né? Como fazer uma devida diligência sobre toda uma cadeia de 4.000 pequenas empresas são desafios enormes. Eu vou falar um pouquinho da minha área, que é a área ambiental, que também sentimos um pouco, até hoje aqui em Blumenau, nesse dia quente, que não é normal, a parte climática que tem um impacto direto na nossa vida e na nossa produção como empresa, né? Quando realmente temos um impacto das mudanças climáticas e que não conseguimos criar matéria-prima, seja algodão, seja eucalipto para uma fibra, então temos um problema de produção, temos um problema de emprego, de desemprego, um problema social. Então esses problemas são realmente totalmente interligados. Na parte de clima, o Pacto Global tem um movimento Ambição Net Zero. Então, muitos de vocês já ouviram falar do Race to Zero, ou Net Zero. Então, estamos como indústria tentando criar uma economia de baixo carbono e de zero carbono, realmente. Essa é a nossa ambição, e queremos ajudar
usamos uns critérios muito ambiciosos como Science-Based Targets, que é uma metodologia internacional e ela está ganhando muita força. Até o Joe Biden, na Casa Branca, que é um dos maiores compradores do mundo, com mais de 600 mil fornecedores, está implementando as Science-Based Targets como premissa para comprar. Ou seja, você quer vender algum prato, um garfo para a Casa Branca, você tem que fazer parte das Science-Based Targets e reduzir a sua pegada de carbono. Você perguntou onde estamos. Estamos muito longe, tanto nas áreas sociais, de governança e ambientais, dessas metas de 2030. E agora vejo um bom momento, porque o Pacto Global cresceu muito nesses últimos 3, 4 anos. Outras iniciativas também, que as empresas, nós como sociedade, criamos mais consciência da urgência de agir. Isso é uma coisa muito boa. Eventos como este hoje aqui, de falar sobre sustentabilidade, sobre inovação, sobre cadeias de valor completas, é um grande passo para frente. Alexander, e como é essa aproximação? O que ao me tornar signatário do pacto, talvez eu tenha, enfim, de aceleração do meu processo de aprendizagem dentro da organização? Olhando para a média, para a grande, para a pequena empresa, por que a gente não tem mais empresas fazendo parte do Pacto Global? Então, a iniciativa está crescendo. Agradeço muito também às lojas Renner, que fazem parte de vários movimentos da nossa iniciativa do Pacto. Eu acredito que seja um processo. Falamos na antessala um pouco sobre as pequenas empresas. Talvez a pequena empresa ou média empresa não se enxerga ainda como parte do processo, que tem uma parte nas mudanças climáticas, né? que tem um impacto no uso de energia, na geração de energia, de transportes, né, de tintura, de corantes, o que for que ela estiver usando na sua produção. Então, acho que o primeiro são as grandes empresas e as médias empresas que têm departamento de sustentabilidade, de responsabilidade social, que têm mais estrutura para encarar esses desafios grandes. Aos poucos, acho que vamos chegar às médias e aos pequenos produtores. O papel do pacto é esse da educomunicação, de educar e comunicar dentro da organização e ajudar a organização a comunicar para fora dela. Ao se tornar signatária, ela leva isso para a sociedade também, os seus compromissos. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? A gente no pacto proporciona uma jornada, né? A gente proporciona um ambiente neutro, onde as empresas de diversos setores, não são só de têxtil, né? Tem construção civil, tem vários setores, energia, podem discutir e criar soluções juntos. Então, a gente proporciona uma jornada de aprendizado e ações coletivas. Muitas vezes, uma empresa também não sabe qual é a melhor forma para chegar na sua redução de pegada de carbono, né? Para chegar no net zero. Nesse sentido, o Pacto tem uma academia de cursos, tem consultores, tem grupos de trabalho com temas específicos. Então, a gente acredita muito na ação coletiva. Parece que a gente está chegando nesse mundo que não é mais do ou, né? A gente tem falado muito nisso, é o mundo do e. Então, não se escolhe mais excluir, né, nossa responsabilidade de etapas ou de parte dessa cadeia, porque a colaboração, e o Pacto preconiza isso. Já devolvo depois a pergunta para você, mas queria trazer um pouco agora a visão do Edmundo, porque nessa colaboração, e os varejistas parece que estão dando esses sinais, pelo menos as 150 marcas signatárias da BVTEX, já entendem que o tema é transversal, que estratégias e competições à parte, nesse tema a gente precisa colaborar, né, Edmundo? Sem dúvida, Amélia. Na realidade, assim, né, a BVTEX ela busca engajar e trazer os varejistas para essa discussão coletiva, né, num ambiente onde, obviamente, cada varejista pode trocar suas boas práticas, pode trazer as suas dificuldades, e isso, de alguma maneira, trazer um aprendizado coletivo importante para que cada marca vá se desenvolvendo e vá sendo protagonista dentro da sua área de atuação. Dentro da BVTEX, a gente vem discutindo vários temas e construindo junto várias iniciativas relacionadas à sustentabilidade. Mas acho que uma que a gente está dando um foco muito grande este ano é em relação às questões da agenda do clima. Né, a gente sabe, a gente que participa das discussões internacionais, sabe o quanto esse tema ele é relevante nas discussões lá fora. Ele vem, né, cada vez mais ganhando força e pressionado por uma agenda que está ali estabelecida.
e que aqui no Brasil a gente veio discutindo até então vários outros temas relevantes também, mas é chegada a hora da gente tocar nessa questão do clima, né? Qual é o nosso papel enquanto entidade, qual o papel dos varejistas e qual é o papel de cada um dos elos aí integrantes dessa cadeia produtiva, que, como a gente já falou, é bastante complexa aqui. Então, a gente veio desde o início do ano discutindo com os varejistas como é que a gente poderia avançar nessa questão de ter um melhor controle da emissão de gases, como é que a gente poderia levar para a comunidade dos produtores, da indústria, esta informação, engajá-los nesse compromisso e, obviamente, a gente avançar nessa questão da emissão de gases de efeito estufa. Então, desde o início do ano, a gente vem num trabalho conjunto, varejistas e elos da cadeia produtiva, alguns representantes, discutindo como é que a gente pode criar um guia neste sentido, que comece a orientar, comece a engajar e dar os primeiros passos nessa questão das empresas terem um controle, monitorarem e agirem para a redução dos gases de efeito estufa, da descarbonização da moda, né? Isso foi bem interessante, Amélia, porque nesse coletivo de varejistas, são grandes marcas, a gente percebe estágios distintos em relação a esse tema. Então, ele também serviu essas discussões para a gente formar alguns varejistas, para a gente ampliar o conhecimento do varejista sobre essa temática. E chegou um momento que a gente falou assim, olha, isso é importante que a cadeia produtiva esteja também nesse mesmo momento e dialogando. Foi quando a gente uniu também, chamou os elos da cadeia produtiva para esse grande processo de formação, como a gente está chamando. Né, já são 8 sessões de workshops internos que a gente veio exatamente no desenvolvimento do guia, aproveitando para também dar formação para os varejistas e para a cadeia produtiva, né? A gente pretende lançar esse guia agora em outubro. Ele vai ser um primeiro passo para a gente avançar nessa educação, sensibilização, principalmente dos micro e pequenas empresas, empresários, para essa temática do clima. Como é que, primeiro, né, eu impacto? Onde é o impacto? Né, como é que eu começo a mensurar esse impacto, né, essa emissão de gases de efeito estufa? E quais são os primeiros elementos que possam fazer com que eu planeje melhor como descarbonizar, como eu ter utilizar uma energia mais limpa, os meus processos produtivos, enfim, todo o envolvimento que eu tenho que ter para também colaborar para esse resultado final que, na realidade, o mundo espera, né? Mas que exige, obviamente, a participação de cada uma das empresas, independente do tamanho dela. Uma vez que está inserida nesse processo, ela tem, sim, o seu grau de responsabilidade e precisa também estar envolvida nisso, engajada nisso, para que a gente tenha o resultado esperado aí no processo. Edmundo, esse tema tem que começar pela alta liderança? Você viu isso nesses teus 20 anos de ABVTEX? Sem dúvida, a gente entende e vê, né, que quando a alta liderança está engajada, que isso está na estratégia da empresa, esses projetos avançam de maneira mais rápida, com efeitos mais positivos. Quando ainda é uma iniciativa ou de uma pessoa de sustentabilidade ou de alguém que está mais envolvido com essas discussões, ela tem mais dificuldade de levar esse assunto para dentro da empresa, para fazer uma discussão e isso enveredar em iniciativas, tá? E aprende mais pelo amor ou pela dor? Alguns casos pelo amor, mas muito pela dor também. Né? Invariavelmente, né, muitas vezes a empresa se desperta para determinada situação em função de infringir alguma legislação, alguma multa, ou mesmo, né, por incidência dos próprios clientes, dos varejistas, que, como estão mais avançados, estimulam que as empresas também assumam compromissos e, de alguma maneira, se desenvolvam nessas temáticas que a gente vem dialogando aqui, seja na questão social, e isso a gente avançou muito dentro do programa ABVTEX, com o apoio das varejistas, né? A questão ambiental, a gente vem cada vez mais induzindo a cadeia produtiva a adotar as melhores práticas, a conhecer essas práticas, a como fazer com que as suas operações tenham um maior impacto positivo nessa agenda ESG,
assim como as questões de governança. Cada vez mais a gente também vem discutindo com a cadeia produtiva essas questões de governança. Obrigada, Edmundo. Se como entidade você consegue ter esse olhar macro, né, e entender essas nuances, quero voltar para o lado de cá agora, né, porque aqui o papel é ali na ponta, né, o consumidor final com a escolha, e eu sempre que vou à Renner fico muito impactada pela comunicação na loja. Esse tema, né, do Renner, do quanto vocês já estão investindo lá, desde a circularidade, dos ciclos e dos inventários, etc., são trazidos, pelo menos para ouvidos atentos como o meu, quando estou lá na loja, no provador, fico escutando o que a Renner faz. Como foi trazer isso para a pauta, Regina, nessa importância que a gente entende de vocês? Fala também, né, o que não tem dado certo, onde gostariam de estar e não chegaram ainda, porque nem tudo são flores, como falamos agora da transpiração, então traz os dois lados, a sombra e a luz desse tema dentro da organização. Claro. É uma jornada mesmo. A gente, alguns anos atrás, quando a gente começou a fazer alguns experimentos ali com fios reciclados, né? Isso era muito novo, não tinha nada muito pronto. A gente começou a fazer ali alguns experimentos, até que chegamos no Redins, no Remária, e a partir que a gente conseguiu efetivamente chegar numa qualidade de produto que a gente entendia que a cliente ia consumir, porque, de novo, a cliente, ela quer um produto sustentável, mas que seja bonito e que ela não pague mais por isso. Esse é o ponto, né? A cliente, ela não. Isso é um tributo de valor que tem que estar inserido no próprio produto. Ela não vai pagar mais porque tem uma matéria-prima menos impactante, por exemplo. Então, sabendo disso, a gente teve que investir em muitas parcerias. Estão aqui, né, alguns parceiros que nos ajudaram nessa jornada, até que a gente conseguisse chegar em modelos, né, onde a gente pudesse aí sim ter toda a parte de circularidade do jeans, de malha, né, e aí começamos a lançar o selo Rê com uma primeira grande comunicação de sustentabilidade através dos produtos para essas clientes, né. Depois a gente foi evoluindo, foi experimentando, foi evoluindo, e aí chegamos hoje, por exemplo, numa loja circular. É um conceito de loja circular. O que é a loja circular? É uma loja que se utiliza não só de produtos têxteis menos impactantes, mas todo o ambiente construído se utiliza de reciclados e recicláveis. Então, todo o ambiente construído ele é menos impactante, porque ou ele vem de matérias-primas que já foram recicladas, ou ele não vai para aterros, né? Ele vai poder ser consumido em outros formatos na própria construção civil. Os nossos equipamentos também, a gente reviu toda a parte de equipamentos para que tivesse mais durabilidade e pudessem daí ser biodegradáveis no dia em que não servirem mais. Então, tudo isso, né, fez parte de toda uma estratégia de moda responsável que vai muito além só da questão do produto final têxtil. Sustentabilidade é um valor, é uma vivência, é um jeito de ser, é um lifestyle, né? Então, para isso, a loja inteira precisava respirar isso. Então, as nossas novas reformas, novas inaugurações já têm esse formato. Mas, de novo, isso é uma trajetória porque a gente acha importante educar esse cliente, né? A gente tem um papel como varejista de entrar, acho que o Lima falou muito isso, né, de formação, de educação. Acho que no começo, né, da nossa trajetória ali, junto com a cadeia, a gente investiu muito nessa questão de formação e continua investindo, né? Nós temos a Universidade Renner que é aberta aos nossos fornecedores, porque a gente acredita na formação pela educação e não pela punição. As pessoas, elas não fazem porque talvez não saibam, porque não têm os elementos, porque não têm os recursos, né? E a gente, como é grande, tem obrigação de dar esses recursos e de dar acesso a isso, tanto do ponto de vista social quanto ambiental, né? E aí, para o cliente, a mesma coisa, né? Como é que a gente comunica para esse cliente o poder que ele tem na mão ao fazer uma escolha consciente, só que sem pagar mais por isso, tendo um produto de qualidade e com informação de moda, né? Então, esse é o caminho que a gente vem trilhando. Desafios, e aí já passo, né, para o Edu daí detalhar um pouco mais. Eu acho que grandes desafios continuam sendo as inovações necessárias. Então, a gente tem um objetivo, né, uma meta para 2030, de descarbonizar o negócio em até 75%, porque a gente assinou
né, o pacto, e a gente vai precisar ser net zero até 2050. Então, para isso, em 2030 já tem que ter menos 75% de emissões. Bom, gente, para isso, o que a gente faz hoje não dá conta. A tecnologia que a gente usa hoje não dá conta. A gente vai ter que pensar, experimentar, buscar parcerias, buscar inovações para conseguir usar menos matérias-primas virgem e como que a gente usa mais reciclados, recicláveis e fontes menos impactantes que venham de menor uso de matéria-prima virgem. Cara, não tem isso, né? Nós vamos precisar enfrentar o frio na barriga e ir com frio na barriga mesmo, né? Mas é para isso que a gente está aqui junto com todos vocês, né? Porque essa é uma luta nossa, né? Todo mundo aqui tem que se abraçar, porque é o certo a fazer, é necessário, o planeta precisa disso, e a gente está numa indústria altamente impactante e temos, sim, uma obrigação nesse sentido, né, de fazer a nossa parte dentro dessa agenda. Se somos a segunda, terceira, primeira, mais impactante, a gente não sabe, mas todo mundo sabe que a gente causa impacto. Para trazer já a tua fala, vocês tiveram coragem de estabelecer as metas e colocar isso para a porta de fora, né? Como a gente brinca dos muros para fora. Não é fácil fazer isso, né? Saber onde está, estabelecer a meta e construir isso junto com essa cadeia, né, Edu? Sem dúvida, Amélia. Quando eu ouço alguém falando como a Rê trouxe a nossa meta, eu sinto frio na barriga e talvez até um pouco mais do que isso. Comecei até a suar um pouco. Porque, na verdade, é um pouco do que a gente precisa, né, se desafiar. Mas, de novo, dentro da priorização, isso é bom, porque a partir do estabelecimento da nossa meta, Science Based Target, a gente teve que criar novas capacidades, como eu disse. Como que a gente precisa modelar, ou como que a gente cria novas capacidades para modelar o que a Renner vai projetar de vendas para até 2030. Isso a gente nunca tinha feito. A gente teve que fazer porque é isso que exercita e possibilita a gente entender que fator de emissão que a gente vai ter que ter em 2030. E o número é como a Rê disse, isso a gente pode traçar como perfil da indústria têxtil, claro que com algumas diferenças, porque a gente tem um fornecimento baseado no Brasil, o chamado fator nearshoring, né? O fornecimento próximo do consumo, isso favorece 70% do que a gente produz está em solo nacional, mas o desafio é esse, 75% de redução de emissões por peça produzida, né? E como que isso se estabelece olhando o perfil, né, da indústria têxtil? Não muda, mas a gente tem hoje, olhando a tecnologia disponível, foco, temos que dar foco em matérias-primas menos impactantes e em processos, a energia. Quando a gente fala matérias-primas, hoje, olhando a tecnologia que permite um fator de emissão menor, é realmente o fio reciclado, né? E quando a gente fala na transição energética, já é algo que boa parte dos nossos fornecedores já fizeram a transição, porque realmente tem um fator de tarifa mais vantajosa, não só por isso, né? Obviamente a gente trabalhou dentro de um caminho de educação para mostrar os efeitos também positivos sobre a jornada. E nesse contexto, a complementação das duas principais estratégias que a gente tem que adotar, a gente já veio trazendo desde o ciclo anterior a preparação para isso. O nosso primeiro ciclo de compromissos, ele trabalhou na transição de matérias-primas, olhando muito a condição do algodão, né? O algodão certificado hoje, ele é presente em 100% da nossa base de recebimento de produtos, ele já tem um fator de emissão muito menor, então dentro de um contexto de estabelecer as metas, passo a passo, criar novas capacidades, fazer com que os fornecedores também entendam como melhorar a sua gestão socioambiental, a gente já caminhou para uma maturidade que vai além do compliance, sem dúvida nenhuma, mas com essa nova definição de metas para 2030, a gente cria, sim, um breakthrough. A gente cria, dentro de uma visão de estabelecimento de negócios, uma transformação, né? E por que uma transformação? A gente está falando de uma indústria que está estabelecida da forma como é há muito tempo, uma indústria centenária. E a gente sabe que ela está baseada, sim, em algodão, basicamente, e poliéster.
temos que ser responsáveis nessas soluções para não tomar nenhum tipo de ação olhando só uma transformação do ponto de vista da agenda climática. O que se faz com uma indústria que está estabelecida, em que hoje, dentro de um contexto nacional, existem diretamente mais de 8 milhões de pessoas trabalhando e que se multiplica em, acredito que mais de 15 milhões indiretos, né, Lima? Número controverso, né, Lima, dos indiretos na cadeia? Os indiretos sempre são uma questão, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem aí que para a indústria, nessa cadeia de valor, para cada direto, aproximadamente 5 ou 6 indiretos. Exato. Essa transformação, quando a gente fala em Brasil, e aí os guidance que a gente precisa criar não estão estabelecidos. Precisamos criar guidance porque não está estabelecido para o nosso país, que tem sim um fator de desigualdade muito forte, para que a gente faça uma transição em que a gente não peque no pilar social. Não é somente uma questão de tecnologia, é uma questão de que a gente precisa fazer essa transição respeitando o que existe estabelecido dentro da indústria, né? Então, a colaboração, a gente acredita que vai estar como centro dessa discussão e como centro da solução, porque realmente a agenda climática ela está em destaque dentro dos nossos compromissos públicos, porém, temos que ter esse respeito ao que está estabelecido, né? Bom, da incredulidade total de muitos de nós sobre todas essas agendas e esses impactos que a moda teria que encarar de frente, estamos aqui, né, entendendo que sim, está na moda, chegou para a gente e a gente precisa dar conta. Então, já quero saber se temos perguntas e se temos microfones circulando. Eu adoraria fazer um talk só para debater o comportamento de consumo nosso, e eu queria que todo mundo pensasse aqui a última coisa que comprou e o drive de decisão que tomou na hora da compra. O quanto ainda olhou para a qualidade, para preço, para origem, para comodidade, porque isso me intriga muito, assim, para esse consumidor Renner, que predominantemente a mulher deve ser a decisora de compra, de um público mais jovem, né? Eu acho que a nossa mulher ela é em torno de 28 a 38 anos. Me intriga muito os drivers de consumo dessa geração que está aí consumindo, que, como dizíamos também na antessala, quando pesquisados se consomem ou querem consumir ou acreditam que a moda consumida pode ser mais sustentável, sempre respondem positivamente, e no seu hábito de consumo nem sempre trazem isso. E aí todo um esforço coletivo de entidade, indústria, né, através da ONU aqui, não pode perder esse efeito, se lá na ponta do consumo a gente também não tem na última milha um compromisso. Enfim, eu adoraria debater esse tema, o consumo das gerações, né, que estão aí nos desafiando a entender. Dados, me parece que já está um pouco mais depurado, a gente já está saindo do empirismo, né, trouxeram aqui as metas, são quantificáveis, os objetivos são tangíveis, se sabe onde está e onde se quer chegar. Então, vamos ver, nós temos 10 minutinhos, 15, aí eu não queria monopolizar, por favor. Quer falar de onde você é, a sua entidade? Oi, aqui tá ligado? Tá. Bom, meu nome é Fátima de Carvalho, eu sou de Curitiba, né? E essa coisa do comportamento do consumidor, eu justamente anotei isso agora. Eu queria colocar, talvez, para vocês, né, que trabalham mais próximos, eu já vi várias pesquisas a esse respeito, mostrando que um fator de decisão do consumidor seria, em primeiro lugar, a qualidade. E a qualidade é algo importante para dar longevidade no produto, ele usar mais, descartar menos, né? E aí, a hora que ele for descartar, também ter uma segunda vida, né? Então, a gente vê que modelos de negócios, agora com o second hand tomando bastante força. Eu queria saber se vocês já analisaram outras, como é que eu vou dizer, outras facetas do consumidor de vocês. Eu estou achando esse avatar de mulher de 28 anos muito restrito. Isso não está fechado demais. Não, na verdade, assim, dentro da nossa proposta de valor, né, a mulher que costuma consumir tem de 28 a 38 anos, seja porque tem ou seja porque quer estar dentro, as adolescentes que querem ter um pouco mais de idade, ou aquelas que pararam nos 38, como eu, né, e que consomem para se sentir, né, com 38 anos. Mas a gente tem
80% das nossas clientes são mulheres, então elas são as decisores de compra. A gente chama, né, de householder shoppers, né, porque ela compra para a família toda, para ela e para a família. E a gente brinca que quando o homem vai comprar, ela vai lá e troca, porque ele comprou errado. Então, não tem jeito, né? A mulher é a grande decisora ali. O que a gente tem visto nas nossas pesquisas, e a gente usa muito, não só as pesquisas, mas o próprio NPS, né, que a gente já instalou há alguns anos. É a percepção de valor. O que a mulher busca é a percepção de valor, ou seja, um produto de qualidade a um preço justo. O preço justo depende muito da situação econômica. Então, recentemente, o bolso está um pouco mais apertado, né? Então, ela olha, faz um pouco mais de comparação e essa percepção de qualidade, ela fica mais aguçada, a régua sobe, né? Porque, de novo, o bolso está mais curto, tem que fazer uma escolha melhor. E aí a minha percepção de valor também sobe a régua, né? Então, por isso também da gente estar muito próximo da nossa cadeia e sempre, de alguma maneira, falar muito sobre essa questão da cultura da qualidade, porque nos detalhes, né, é que enfim, essa percepção de valor também vai tomando corpo, tá? Em relação a essa parte de decisão de compra, olhando para a sustentabilidade, isso ainda é um processo, né? Então, existe uma intenção, né? Então, lógico, atributos de sustentabilidade não são os grandes definidores. Como eu disse, ela não quer pagar mais por isso, né? E a gente vê, pelo ganho de market share de grandes plataformas digitais que não têm boas práticas ESG ganhando espaço, né? Então, entre a percepção de... Aí, por isso que entra a percepção de valor, né? A percepção de valor, ela, enfim, tá em xeque aqui, que é um pouco do que você trouxe, né? Então, ainda vou fazer antropologia aí para tentar explicar essa relação. Mas é porque eu acho que ainda esse é um assunto que o consumidor ele não está totalmente educado, ele não está totalmente informado. É algo que na cabeça dele é ok, é necessário, mas não vai fazer parte da minha decisão final, não é o atributo número um. O atributo número um que a gente precisa trabalhar aqui é como é que eu dou um produto de qualidade a um preço competitivo, sendo ESG. Silvia e Ronaldo também. Oi, boa tarde, Silvia, de São Paulo. Eu queria saber o que tem sido mais desafiador para vocês, se fazer com que a cadeia produtiva perceba e entenda esses valores, né, de sustentabilidade, ou fazer com que o consumidor perceba e entenda isso, né, também. Em que ponta está, né? O que desafia mais hoje em dia, né? A gente estabeleceu, obrigado pela pergunta, Silvia, a gente estabeleceu como meta estratégica em ESG, que já está dentro de todo o portfólio de bônus dos nossos diretores, a concepção de conseguir gerar ou ser referência em moda responsável na percepção do cliente. Então, por essa estratégia, já posso dizer que o desafio realmente é a gente trabalhar não só a parte de cadeia, mas a parte de educação. Isso está muito em linha com o que está acontecendo, na verdade, em todos os mercados, né? Quando a gente olha o índice Dow Jones, da Bolsa Americana, que é um dos principais relacionados à guidance de ESG, eles trazem hoje como um peso muito grande dentro da avaliação deles a forma como as empresas avaliam a jornada de experiência do seu consumidor em relação aos temas de sustentabilidade. E de que forma isso é medido e de que forma isso mostra avanço. Porque existe, como a Regina trouxe, esse desafio de trade-offs, né, de escolhas em relação à qualidade, preço. E quando a gente olha a intenção, até trazendo um pouco mais de detalhes da nossa pesquisa, que foi outra pergunta, a gente já vem repetindo pesquisas qualitativas e também o NPS. Desde 2021, estabelecemos um método a partir dessa condição blendada, né, de duas formas, uma mais analítica, outra mais qualitativa, e ela vem se repetindo desde 2021. 70% dos consumidores
de mercados de segmento de moda, eles acham importante a jornada de sustentabilidade que ela esteja presente, né? Agora, isso é a intenção. A gente vê cada vez mais evoluindo o entendimento, que é o segundo ponto que a gente faz da pergunta, e por que você não realiza a compra? Muitas vezes não identifica, muitas vezes não sabe também diferenciar, não identifica na loja e não sabe diferenciar. Isso a gente já vem evoluindo com tudo que a Regina trouxe, né? A gente hoje tem lojas circulares que falam e que trazem dentro da jornada de compra a vivência dentro dos temas. A gente já tem 80% de produtos menos impactantes sempre identificados com a tag. Então, melhorou essa performance de identificação dentro da loja e entendimento. Mas aí, na hora da compra, a gente ainda não vê isso acontecendo de forma efetiva, né? Então, realmente, é um trabalho que eu costumo dizer que não é uma comunicação de nicho, ou seja, não é a Renner fazendo essa comunicação. Aí eu linko com o que o Edmundo trouxe. A gente precisa, como segmento, estar trabalhando um pouco melhor o que é o pano de fundo não favorável do nosso segmento, que ele é o segundo maior poluidor, mas por isso a gente fez um trabalho, eu digo a gente já colocando a Renner como membro associado da BVTEX, o Movimento Convexo, que tem o objetivo da gente fazer essa transformação de entendimento, levar os temas de agenda socioambiental para o público de uma forma mais abrangente e via segmento, né? Não adianta a gente não mudar esse pano de fundo, porque realmente não vai haver daí a conversão. Estendi demais. Não, mas foi bom, foi ótimo. As duas pontas, Silvia, são igualmente desafiadoras. Ô, Yoko, depois a gente passa lá para o Ronaldo, tá? Mas quer fazer primeiro, Ronaldo, as damas aqui? Não, já levamos o microfone para lá. Boa noite, Ronaldo, da CMA. Mais uma sugestão para as entidades, eu tenho certeza que isso já fez e faz parte do portfólio de ações de vocês, no sentido de como, de fato, a sustentabilidade se tornar uma realidade, que é o grande desafio, né? As metas estão aí e os prazos são seguidamente renovados no mundo, né? Isso passa nas empresas, passa em todas as entidades que a gente possa observar. Mas é uma jornada e é assim, eu acredito que é assim que funcione, mas o desafio continua. E a sugestão, eu acho que é o seguinte, a gente muda o mundo na educação, né? A gente muda o mundo na formação da criança, né? Lá dos 2, 3 anos, né? Eu aprendi uma vez que a formação de uma criança, ela quase que se realiza sobre a ótica moral e de valores até os 4, 5 anos. Não sei, né? Eu li sobre isso e ali decide-se muita coisa no que é o futuro dessa criança. É claro que ela hoje está extremamente influenciada por diversas situações. Então a provocação se a gente começasse, de fato, e eu não vi isso na nossa região, por isso que eu estou falando, né, a educação através de eventos, de interação com as escolas. A Renner, que é um grande player que defende isso, talvez ela pudesse liderar isso junto aos seus fornecedores para que eles cheguem nas escolas. E isso cria uma cadeia de valor que não vai mudar hoje, mas eu tenho certeza que vai dar uma garantia de mudança em 10, 15, 20 anos, que é o prazo que a gente está procurando sempre. Só que a gente procura já o adulto formado, já com seus valores, com a sua história, e é difícil mudar, e que somos nós, né? A Amélia colocou, vocês colocaram. A gente fala, mas o que eu compro? O que eu faço? Qualquer um de nós pode fazer essa análise aqui agora. Então a provocação é essa. Se isso faz parte, se isso pode ser desenvolvido, nem que seja um trabalho de formiguinha, mas eu acho que é por aí que a gente muda as coisas. Alexander, alguma iniciativa do Pacto que comece abordando o tema fora das indústrias para a base da educação formal? Então, o Pacto Global da ONU, ele tem especificamente essa abordagem de atuar com o setor empresarial. Então, o foco realmente são as empresas e, inclusive, a parte, como não temos uma capacidade operacional tão grande, é a parte de cima para baixo. Então, a gente tenta primeiro
engajar as lideranças das empresas, das organizações, para que tenha um efeito cascata. Na parte de sociedade civil, já fica um pouco mais disperso. A gente trabalha com o poder público na parte de advocacy, mas a gente não tem uma atividade diretamente com jovens ou com escolas, né? Conhece alguma iniciativa, Edmundo, de alguma das varejistas que chega nessa ponta? De varejistas, não. Das empresas, não. Mas a gente tem contato com várias organizações da sociedade civil que têm essa preocupação e que, de alguma maneira, vem trabalhando algumas temáticas dentro dessa educação. A gente tem desafios enormes em termos de educação no país, né, e de sensibilização do poder público para algumas temáticas. Mas eu acredito muito, Ronaldo, que essa é, sim, o caminho que a gente precisa trilhar na jornada, tá? É a educação de base, onde a gente começa a formar esse novo cidadão, esse novo consumidor com... Nesse sentido, até o Colabora Moda Sustentável fez uma iniciativa, né? Sim. Com o MEC, para trazer para os planos educacionais. Sim, são iniciativas pequenas ainda, né, que a gente começa a sensibilizar, mas que, de novo, é uma jornada e a gente precisa continuar insistindo, né, principalmente com essa ótica da educação da sociedade, tá? Yoko, querida, tá com o microfone aqui? Tá por aqui o microfone? Terminamos? Nenhuma pergunta. Puxa vida. Mas você vai perguntar aqui depois nos bastidores para a gente, né? A minha última reflexão, então, agradecendo, a minha pergunta para todos nós é: por que não? Por que não criar uma economia em que o valor seja visto além do financeiro? Por que não criar políticas públicas com a participação da população que favoreçam esse coletivo? Por que não ter uma educação que nos ensine a escolher bem e compreender as consequências de cada escolha? Por que não construir relações baseadas na confiança? E, por fim, por que não adotar a colaboração como modus operandi? Mundo e moda sustentável, diversa e criativa. Por que não? Essa é a reflexão, né? Está na nossa mão. Muito obrigada, viu?